A doença de sofrer de doença. Luiz Arenales, Nelma Botti, Thaisa de Souza Machado. Apesar da palavra psicossomática desejar a união dos conceitos mente e corpo, ela não esgota... Apesar da palavra psicossomática desejar a união dos conceitos mente e corpo, ela não esgota e não parece a mais adequada para lidar com o complexo tema da relação mente e corpo. Sempre faço isso, tá? Segundo vídeo. Tudo seria fácil se cada alteração fisiológica e disfuncional no corpo produzisse uma específica representação, imagem, pensamento ou outra atividade na mente, e vice-versa. Teríamos então um mapa perfeito de causa e efeito no conjunto corpo, mente e vice-versa. Infelizmente, ou felizmente, entre parênteses, a natureza não entrega esse segredo tão facilmente. Os caminhos para abordar esta relação passam por conceitos de monismo e materialistas. Tudo é cérebro, dos materialistas. Pelo dualismo, divisão taxativa entre as duas entidades. E teorias que abordam ambas com o entendimento que a mente está na atividade neural, mas que emerge simultaneamente, não consequentemente da atividade da mente. Aí ela cita Domont de Serpa, 2007, que é essa ideia de que com o entendimento que a mente está na atividade neural, mas que emerge simultaneamente, não consequentemente da atividade da mente. Vou ler de novo essa frase. Os caminhos para abordar essa relação passam por conceitos de monismo e materialistas. Tudo é cérebro. Materialistas. Pelo dualismo, divisão taxativa entre as duas entidades. E teorias que abordam ambas, com o entendimento que a mente está na atividade neural, mas que emerge simultaneamente, não consequentemente da atividade da mente. Domont de Serpa, 2007. Além da própria dificuldade em lidar com esta dualidade e os nexos, há outro grande problema, a comunicação humana. Estudos revelam que em mais de 50% das consultas, os médicos e pacientes não entram em acordo sobre a natureza do problema apresentado. Entre parênteses, Caprara e Rodrigues, 2004. Ou seja, na metade dos encontros clínicos não ocorre o entendimento entre o paciente e o médico. Em Carta sobre os Cegos, Diderot discorre sobre como nossas ideias dependem dos nossos sentidos e como não sabemos quase nada. Diderot, 1988, entre parênteses. Anos se passaram dessa carta, mas a dificuldade em capturar conceitos e entender a relação mente e corpo continua a desafiar nossa compreensão. Mas a clínica insiste em perguntar-nos o que fazer com uma queixa somática. Imediatamente, o médico pensa em uma causalidade proveniente de uma disfunção específica de um órgão somático ou de um conflito psíquico. Mesmo que a medicina não disponha de um corpo teórico perfeito, completo e aplicável à prática clínica diária, o profissional sente-se na obrigação de buscar uma etiologia. O médico tem que extrair uma resposta. Nesse caminho para a resolução clínica, nosso próprio cérebro divide a mente e corpo. Buscamos uma classificação e, consequentemente, o tratamento. Se o problema é do corpo, vai para o médico. Se é psíquico, vai para profissional da saúde mental, seja psiquiatra ou psicólogo. Mantemos um desconforto, uma palavra no mínimo cautelosa, para mostrar o quanto somos incapazes de diferenciar os limites do psíquico e do somático, e como se sobrepõem estes construtos. Entre parênteses, Bombana, 2006, Coelho e Ávila, 2007. Assim, o desconforto percorre a mente do médico, que busca obter do paciente a história clínica, queixas com a linguagem verbal, montar um corpo de raciocínio, avaliar a condição
avaliar a condição do corpo físico, exame físico, utilizar conhecimentos fundamentais, compará-los com o momento histórico em que se encontra, quais classificações estão vigentes e, por fim, concluir. É um processo clínico automático, aprendido na formação médica. Nesse caminho para a construção de um diagnóstico clínico, o conceito de psicossomática emergiu. Esta palavra criada em 1818, tem como campo de trabalho a compreensão e interdisciplinaridade para avaliar os fatores biopsicossociais que afetam a vulnerabilidade individual, o curso e o resultado de qualquer tipo de doença. Busca conceitos holísticos, entre parênteses, ecologia, e integração de psicoterapias na prevenção, tratamento e reabilitação de doenças médicas. Exemplos comuns são as cardiopatias, hipertensão, obesidade, etc. Entre parênteses, Fava e Sonino, 2010. Existe um risco de, ao aplicar esses amplos conceitos da psicossomática, passamos a entender todas as doenças na medicina como uma doença psicossomática, uma vez que todas apresentam uma característica biopsicossocial. E podemos incorrer no risco de classificar uma úlcera gástrica como proveniente de estresse, quando na verdade o fator predominante em sua gênese é uma bactéria com seu específico tratamento. Outro caminho que a medicina percorre é colocar os pacientes com queixas somáticas sem uma explicação plausível sobre a denominação de um transtorno de somatização. E nesse ponto voltamos a pensar em causalidade. Quem é o pai do problema? O corpo ou a mente? Em sua obra 6 Personagens em Busca de um Autor, Pirandello mostra a confusão causada pela ausência de um criador. Um texto onde os personagens se antepõem ao autor. E em um ensaio de peça teatral, chegam 6 pessoas que começam a confundir a todos, diretor e os atores, e paulatinamente participam da peça, modificam-na, mas então se revela que todos são fantasmas de personagens que ainda não existem, que tentam encontrar um pai para a própria existência. Assim são os transtornos somatoformes. Eles existem, mas ninguém sabe muito bem quem o criou, onde nasceu, onde foram engendrados, no corpo ou na mente. O caminho seria esculpir a natureza em busca de um quadro compreensível para esses transtornos, e não simplesmente descartar o problema médico e atribuir tudo ao psicológico, e vice-versa. Entre parênteses, Lavenson, 2011. Podemos esculpir essa natureza, mas a relação do corpo e a mente ainda permanece bruto, pouco lapidado. E este lapidar pode nos afastar do que Hipócrates preconizava. Devemos tratar doentes e não doenças. Não podemos moldar a natureza ao nosso gosto, sob o risco de perder suas particularidades características. Devemos compreendê-la em seu estado bruto. Na literatura, a relação corpo e mente não é tratada como dualidade, tampouco moldada. Ela é uma só entidade. Em A Sombra das Raparigas em Flor, Proust, 1992, Proust, que sofria de asma, nos fala da relação do coração, cafeína e discórdia em sua amada Gilberte. Como tinha palpitações cardíacas cada vez mais violentas, diminuíam minha dose de cafeína e cessou a anormalidade. E então indaguei como se de certo modo não teria coragem na cafeína aquela minha angústia de quando quase briguei com Gilberte e que eu atribuía cada vez que se renovava a dor de não mais ver a minha amiga ou de correr o risco de tornar a vê-la ainda dominada pelo mesmo mau humor. Mas aquele medicamento participou de algum modo da origem da minha dor, que então teria sido mal interpretada por minha imaginação. Porque a melhora física que a diminuição da cafeína quase imediatamente me proporcionara não sustou a evolução do mal que a absorção do tóxico agravara, se é que não o havia criado.
Proust nos mostra o quão complexo é a formação dos nossos sentimentos, onde o corpo atua como modulador e até mesmo criador de sentimentos, que se desenvolvem, evoluem e que transformam em corpo próprio. Posteriormente, a neurociência ratificou essa ideia com o conceito de marcadores somáticos, onde precisamos da percepção do corpo para modular nosso mundo emocional e cognitivo. Entre parênteses, Damasio, 1995. Aí agora elas vão entrar nos conceitos.